Via dolorosa, o caminho do Gólgota. O que teria que passar não seria fácil, e o momento se aproximava, a hora estava próxima. Depois do jantar em Betânia, fez uma promessa antes de tudo acontecer. Não será a última vez que tomaremos o fruto da vide, mas um dia, em outro lugar. Longe de tudo isso, longe do mundo. Quando tudo isso deixar de existir, tomaremos de novo, no reino do meu Pai. Ele prometeu para seus seguidores, enquanto o traidor buscava uma ocasião. O jardim no Monte das Oliveiras seria ideal. Estaria com 2 ou 3 discípulos. O traidor aproveitou a oportunidade. E naquela noite Jesus Cristo começou sua missão. Não haveria volta, não poderia desistir. E ali no jardim, implorou por forças. O cálice era muito amargo, mas era preciso tomar. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Um beijo do traidor foi o sinal. E ele foi preso, iniciando seu sacrifício. E ali o deixaram só. Todos fugiram. Entregue nas mãos dos homens, sem nenhum crime, um inocente. Recebe o tratamento de um criminoso. As autoridades religiosas precisam de provas. Suas falácias e argumentos não serviam. Procuravam alguma coisa para o incriminar. 2 pessoas falaram do templo, que derrubaria e em 3 dias o reedificaria. O silêncio era sua defesa. O sacerdote então o desafiou um pouco além. Conjura-vos pelo Deus vivo, nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta dele foi contundente. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Aquilo para os acusadores era uma blasfêmia. Um deles disse, para que provas isso basta? Rasgando os seus vestidos, disse, é réu de morte. E ali começa o desprezo da humanidade. Cuspiram no seu rosto, esbofetearam e batiam com varapau. O Senhor Jesus sentiu ali a rejeição, a do próprio povo que ele abraçou. Foi levado ao governador, este não viu culpa, mas agradou as autoridades locais, temia uma revolta, e propôs o perdão, o indulto da Páscoa, quando o escolhido seria contemplado com o perdão, e deixou o povo escolher o destino do Filho de Deus, na escolha que mudaria também o destino do mundo. 30 moedas de prata foi preço da traição. Agora, ao seu lado, tinha um criminoso, e naquela manhã foi feita uma proposta para o povo daquele lugar, que representaria o passado, o futuro e o presente. Ali diante deles foi oferecida a decisão e a escolha. Como se o governador colocasse diante deles, aqui está o amor e ali o ódio. A luz está aqui, e lá as trevas. O que vocês decidem? O inocente ou o criminoso? E naquela manhã, a multidão insuflado pelos seus líderes. Alguns foi até longe demais. Se realmente fosse inocente, que fosse culpado pelo sangue, ele e sua descendência. A escolha da multidão prevaleceu. O Criador do mundo, formador de tudo o que há, foi levado para ser chicoteado. Como alguém disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num simbolismo significava subindo ao altar, para si mesmo se oferecer em sacrifício. As ruas daquele lugar, Jerusalém se encheu de pessoas, para acompanhar aquela caminhada sem volta, para todos os que subiram ao Gólgota. Mas o que ocorria era diferente. Em si era o desejo da multidão. Mas por outro lado, bastaria um gesto, uma única palavra, e nada aconteceria. Os acusadores seriam ceifados na hora. No entanto, o cordeiro se ofereceu ao sacrifício. Ganhou de presente dos homens uma coroa. Só que era de espinhos e incomodava muito. Aquilo doía, perfurava a pele, uma roupa escarlate, símbolo de chacota e deboche, enquanto realizava aquele trajeto macabro. Cristo Jesus não sentia só o peso da cruz, nem a dor das feridas abertas pelo chicote. Não era só a dor dos espinhos na cabeça, que apertavam sem crânio, incomodando. Gotas de seu sangue ia caindo pelo caminho.
Então ele sentiu a dor do desprezo. Ele sentiu o flagelo da rejeição, um preço tão alto que pagaria pela humanidade. As gestos, as blasfêmias, as ações, a provocação por parte de alguns do povo, que cuspiam, batiam, num ato de covardia. Aos olhos do mundo ali estava alguém indefeso, que caminhava para o lugar de execução. Bastaria uma única palavra, um gesto simples, e os céus se abririam e os exércitos celestiais atuariam. Se isso acontecesse, sua missão falharia. O objetivo era algo maior. Sabe, aquelas pessoas, os soldados, aqueles que o desprezavam, zombavam, cuspiam, falavam palavras absurdas, o condenavam. Não era considerado inimigos, somente pessoas dominadas pelo ódio. Mas aquele era o caminho para algo maior. Mas sendo totalmente humano e fragilizado, seu corpo colapsado por todo o tratamento severo, caiu diversas vezes, mas levantava e prosseguia. Um homem passava vindo do campo, e esse foi incumbido de o ajudar. Algumas mulheres choravam e se lamentavam. Ele percebeu, e quase como um gemido disse: "Não chores por mim, mas lamentais por vós, pelos seus filhos, pelos seus descendentes." Entre dois marginais sua cruz foi elevada, os cravos nas mãos e nos pés, uma placa indicando a sua condenação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. O metal roçava no osso, fazendo com isso aumento da dor. O seu corpo nu exposto, calado como o mudo cordeiro levado ao matadouro. Talvez lembrou que um dia chorou sobre aquela cidade, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha faz com os pintainhos. Mas a rejeição dos homens falou mais alto. O orgulho dos humanos era determinante. A tradição estava complexada naquelas pessoas. A religião não admitiria mudanças. Que se opunha ao sistema sofreria retaliação. O processo lento e agonizante da morte de cruz se inicia. "Desça daí se tu és o Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo e a nós", dizia um dos condenados. Mas o outro não concordava com isso. "Nós merecemos isso aqui, mas ele é inocente." Uma última atitude, um último gesto. E aquele homem arrependido e coerente, demonstrando a sua gratidão e reconhecimento, mesmo sentindo as mesmas dores do outro, encarava a crucificação como um merecimento pelos seus atos. Ouviu: "Te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Os sinais começam a acontecer. Houve trevas, terremoto. Alguém confessou: "Ele é realmente o Filho de Deus." Aquele lugar foi abalado com um clamor: Deus meu, por que me desamparaste?" Pouco tempo depois terminava a sua missão na terra, ou melhor, no mundo dos vivos. Nesse exato momento o véu do templo se rasgou. Agora sua verdadeira batalha seria com outro inimigo, esse mais potente, mais eficaz, que o salmista classificou como portas eternas. A morte precisa ser vencida, e no terceiro dia, ela perdeu sua força e não resistiu. Uma explosão acontece, uma energia indescritível. Ocorre no sepulcro onde fora colocado o Filho de Deus, e ele ressurgiu do mundo dos mortos, significando que a morte foi derrotada na batalha. Perdeu a sua força, não o pode reter, não suportou a presença do Filho de Deus, e as entradas eternas teve que abrir suas portas. O Rei da Glória entrou e resgatou todas as almas que estavam presas. A morte perdeu o seu direito. Através dos milênios não perdeu nenhuma batalha, mas agora os grilhões estavam postos aos seus pés. Então o Rei da Glória venceu o maior inimigo. Ainda permaneceu na terra por 40 dias, e na frente de muitas testemunhas, retornou aos céus e recebido com honras. "Assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos vossos pés. Disse o Senhor ao meu Senhor: Agora tu és sacerdote eterno." Alguém um dia relatou algo assim, que hoje vemos aquele Jesus que era menor do que os anjos, por causa da sua paixão e morte, coroado de honra e glória lá nos céus, por ter passado as mesmas coisas que nós passamos,
sentidos as mesmas aflições e angústias, tentações e tantas outras coisas. Isso é outra visão da sua passagem pela terra. Entende e compreende cada ser humano, porque naquilo que Cristo Jesus foi tentado, padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. Cláudio Alves de Oliveira. Via Dolorosa. O caminho do Gólgota. Se você viu o vídeo até agora, clique, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Até!